Há exatos 20 anos, no dia 30 de junho de 2002, o maior médium brasileiro de todos os tempos deixava a realidade física. Foram 92 anos de uma vida dedicada a espalhar o amor e a caridade pelo mundo. Um homem que ensinou o amor pelo exemplo. O exemplo não é a melhor maneira de se convencer alguém de alguma coisa. É a única. Né? Conhece-se a árvore pelos frutos, diz o Evangelho. Mas eu diria que uma qualidade, e eu notava isso porque eu era um jovem. O Chico era toda uma autoridade moral ali, mas não se comportava como um moralista. Com toda a autoridade moral, ele respeitava o meu tempo, ele respeitava o tempo de cada um. Um homem que jamais deixou de ser humilde. Então a humildade de Chico era em todos os setores. Então a simplicidade, ele era uma pessoa que gostava muito de doce, gostava muito de conversar com os amigos, né? Ele transitava aqui na maior simplicidade mesmo, já com a dificuldade de locomoção de tanta gente, né? Nunca deixava ninguém sem uma resposta. Chico Xavier sempre pregou a tolerância. Pessoas de todas as cores de pele, de todas as posições sociais, de todos os backgrounds religiosos, todas as escolas religiosas ou filosóficas ou científicas do mundo, sem qualquer traço de preconceito. E acima de qualquer sentimento, Chico Xavier sempre priorizou o amor. Amar o outro da maneira que ele é. Amar o outro pela sua orientação sexual, pela sua orientação política, pela sua orientação religiosa. Não importa, amar é amar sem exigir absolutamente nada. Nesta fachada pequena, onde uma porta estreita delimita um único caminho, fica um dos locais mais importantes para a história de Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Esta é a casa onde ele viveu por 8 anos antes de se mudar para Uberaba, em 1959. Hoje, o espaço é um memorial. E aqui tem um acervo de fotos impressionante, Sobretudo esta foto aqui da família do Chico, Olha em aqui. 1929. Irmãos do primeiro e do segundo casamento. Foram 10 irmãos, contando com o Chico, do primeiro casamento, e 6 do segundo. E que ocasião era essa? Casamento da irmã do Chico, a mesma que levou ele ao espiritismo, Maria da Conceição Xavier. Agora, Maria da Conceição Xavier Pena, casado com Jaci Pena. E aqui está o Chico? Esse é o Chico, o pai ao lado dele, o de chapéu, e a boa-drasta, eu não chamo nem de madrasta, Dona Cidália Batista Xavier. Foi uma grande mãe e o Chico a considerava uma boa mãe. Vamos conhecer então a casa do Chico Xavier. Isso. O que nós temos aqui nesse primeiro ambiente? Algumas fotos, alguns textos, poesias de Chico Xavier. Não são psicografadas, não. Ah, são dele mesmo. Dele mesmo. Foi lançado pela editora Vinha de Luz um livro intitulado O Primeiro Livro. O que você destaca pra gente dessa O que poesia? eu destaco, imagina vocês, em 1928, o Chico aos 18 anos, com os conflitos de um adolescente, retratados aqui nessa poesia. Veja bem como ele diz: porque minha alma é assim um mar todo revolto, meu triste coração é um pobre batel solto, sem norte a navegar pela maré bravia. Angústias de um adolescente aos 18 anos de idade. Aqui é onde? Uberaba. Aqui é Uberaba. Essa é a primeira residência do Chico em Uberaba. Quer dizer, quando ele saiu daqui, foi para Uberaba. Sim, mas lá foram 2 residências. Foram 5 residências em Pedro Leopoldo e 2 residências em Uberaba. Essa é uma que a população não tem mais acesso a essa casa.
pertence hoje à comunhão espírita cristã. Então, inacessível. A estrutura física e arquitetônica da casa é a mesma da época em que Chico Xavier esteve por aqui. Ela apenas foi restaurada e revitalizada para receber visitantes. Só que 2 cômodos permanecem exatamente como eram na época de Chico. Um deles é o banheiro. Esse aqui, ó, é o banheiro que Chico Xavier usava, exatamente como era naquela época. Agora, aqui tem um ponto interessante. A família do Chico Xavier instalou essas barras de proteção aqui porque surgiu a possibilidade, nos anos 90, do Chico se mudar para esta casa em Pedro Leopoldo, saindo de Uberaba e vindo para Pedro Leopoldo. É claro que isso nunca aconteceu, mas se ele viesse, o banheiro já estaria pronto para recebê-lo em segurança. O local também tem preservado o quarto do médium, inclusive com objetos originais, como é o caso dos óculos, da roupa e da boina, que ficam pendurados em um cabideiro, e também os sapatos que Chico usava. Nos ambientes é possível ver a história de Chico Xavier de diversas maneiras, e parte do seu reconhecimento por ter sido um homem que pregou a fraternidade em cada um de seus gestos. Chico foi eleito o mineiro do século e o maior brasileiro de todos os tempos. Eu vou parafrasear aqui o biógrafo uberabense Carlos Antônio Bacelli. Chico Xavier não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem do mundo e no mundo exercendo o papel de um anjo. O ambiente transmite calma, paz e é um convite à reflexão íntima. Por isso, nos dias em que é aberto ao público, visitantes de todas as partes do Brasil e do mundo passam horas caminhando pelas salas, vendo as fotos ou simplesmente sentados nestas cadeiras em oração. Até hoje eu me surpreendo com Chico Xavier, viu? Porque até fico aqui arrepiado e emocionado de lembrar, porque ele era um homem tão inusitado, tão diferente, embora ele tentasse, assim, com o máximo esforço, se apagar. Ele tinha uma vontade muito grande de se mostrar comum, simples, sem qualquer, vamos dizer assim, pompa, circunstância. A convivência familiar com ele era uma convivência muito agradável, porque ele não se colocava na posição de guru ou de mestre ou daquele que está ensinando alguma coisa, ao contrário. Ele se colocava como uma pessoa comum, sem qualquer privilégio, sem qualquer prerrogativa de superioridade. Próxima da casa Chico Xavier fica a praça, que também tem o nome do médium. E aqui é possível ver um dos pontos mais visitados de Pedro Leopoldo, a estátua de bronze em tamanho real, inaugurada em 2014 e que fica sentada em um banco, observando a rotina da cidade. Obra da artista plástica Vânia Braga. É uma explosão de sentimentos. Não consigo nem te colocar um sentimento só, Flávio, porque o Chico, ele é um exemplo de espiritualidade, de doação. Quem olha de perto fica impressionado com os detalhes da estátua. A expressão serena que marcou a vida de Chico Xavier ficou exatamente como se observa na maior parte dos registros da época. Vânia conta que no dia da inauguração, um fato marcante chamou a atenção de todos. Porque se você for ler sobre a vida do Chico, tem um cachorro preto que acompanhou o Chico muito tempo na vida dele. E
Depois desse cachorro preto morreu, teve outro cachorro preto. Quer dizer, sempre que morria um cachorro preto, ele arrumava outro cachorro preto. Outro cachorro preto. Desde a infância. E no dia da inauguração dele, isso aqui estava lotado, todo mundo chorando, foi uma emoção só. E chegou esse cachorro e deitou nos pés do Chico. Cachorro preto. Cachorro preto. E se você for pesquisar a vida do Chico, eu falei, e como eu fiz esse laboratório estudando a vida do Chico, eu lembrei, é o cachorro. Ele ficou 6 meses morando aqui. A história de Chico Xavier e o cachorro preto é apenas uma de várias em que Chico demonstra o seu amor e respeito pelos animais. E ele falava, eu vou dormir às 5, eu acordo às 6 para dar leite aos gatos e aos cachorros, que ele não deixava ninguém dar. A dona Dinorá, que é essa servidora da manhã, que fazia o frango para ele, também ele não deixava. Tinha que ser ele que tinha que dar comida aos cães e gatos. Chico Xavier é presente na vida dos Pedro Leopoldenses até hoje. É, de fato, a figura mais importante que nasceu por estas terras. Embora, enquanto viveu por aqui, Chico tenha preferido abrir mão dos elogios e do reconhecimento. Mas ainda que este nunca tenha sido o objetivo do médium, destacar a sua importância é imprescindível para a vida cultural da cidade. Por isso, por onde se olha em Pedro Leopoldo, é possível sentir Chico Xavier. Ele traz todo um legado, né? Todo um ensinamento que ele deixou para a nossa cidade, onde a gente recebe visitantes de todo o país e do mundo que vêm conhecer este berço onde Chico nasceu e onde ele iniciou seus primeiros trabalhos. E no último episódio de Chico Xavier, A Luz que Não Se Apaga, vamos visitar os 2 centros espíritas fundados por Chico em Pedro Leopoldo, o Luiz Gonzaga e o Meimei. E vamos conhecer a dona Marta Xavier, da família de Chico, e que conviveu com um médium quando ele ainda morava em Pedro Leopoldo. A gente era muito amigo, né? Que eu casei na família. Ele ia muito lá em casa, depois que as crianças nasceram, ele continuou indo, uma pessoa muito amável, muito carinhosa. A gente tinha muita amizade. Ele frequentava muito a minha casa. Entre as muitas coisas que me impressionam no Chico, uma é o seu imenso amor aos animais. Certa vez, ele disse à senhora que cuida de sua casa: a mesma carne que comprar para nós, compre também para os nossos animais. E se o dinheiro não der, deixe de comprar a nossa, mas não a deles.